Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os erros comuns que a gente comete quando está começando a utilizar a metodologia de OKR. Vai ser bem legal, vamos lá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, eu tenho como objetivo ser líder no Brasil. Tá? Na verdade, o nosso foco aqui não é o objetivo, é o resultado-chave. Vamos lá. Realizar uma análise de mercado a cada 3 meses e transformar 10% dos leads em prospects no semestre. Tá? Então, esse resultado-chave aqui, ele possui 3 erros. Tá? Vamos dar uma olhada em cada um deles. Bom, qual que é o primeiro erro aqui? Tá? Existem 2 métricas nesse resultado-chave. A primeira é realizar uma análise a cada 3 meses. E a segunda é transformar, então, 10% dos leads em prospects. Tá? Então, a gente não pode utilizar 2 métricas no mesmo resultado-chave. Tá? Obviamente, porque não faz sentido depois como que a gente vai fazer a medição. Tá? O erro 2. Existem 2 prazos. Tá? Ou seja, nesse resultado-chave, a gente está tratando 2 ciclos diferentes. Ou seja, a gente menciona ali que vai ser feita análise a cada 3 meses, tá? E a gente está falando que a gente quer transformar os 10% dos leads ali no semestre. Tá? Então, a gente está tratando de 2 ciclos de OKR diferente aqui no mesmo resultado-chave. O terceiro problema aqui é que um resultado-chave, a gente não vai necessariamente utilizar o mesmo resultado-chave todo trimestre, né? Ou seja, todo o ciclo. E nesse resultado-chave aqui, a gente menciona que a cada 3 meses, né? Então, está meio que implícito ali de que a gente vai estar utilizando o mesmo todo o trimestre, que pode não ser verdade. Então, o melhor aqui seria a gente utilizar no trimestre ou nos próximos 3 meses, tá? O segundo exemplo aqui é o mesmo objetivo, tá? E 3 resultados-chave com problema. Vamos lá. Primeiro, fazer 50 ligações. Qual que é o problema desse que resulte? Na verdade, ele não é um que resulte, né? O fato de eu fazer 50 ligações não significa nada, né? Não significa que eu vou ser líder no Brasil. Então, essa é uma métrica de esforço, né? É uma tarefa e não um resultado-chave. Um resultado-chave para essa situação que a gente está buscando aqui seria, por exemplo, realizar um número X de vendas, né? As ligações são o que eu vou ter que fazer, né, para fazer as vendas, mas é as vendas que importam, as vendas que vão me ajudar a ser líder no Brasil e não as ligações, né? Então isso é uma coisa importante a gente prestar atenção. O segundo erro aqui, o segundo resultado-chave com problema no caso, alcançar a marca de 10 mil curtidas no Facebook, tá? Aqui é a famosa métrica de vaidade, tá? Esse número ele não vai ter impacto nenhum no meu objetivo de ser líder no Brasil. Tá? Pode ser que em algum outro objetivo eu mensurar a quantidade de curtidas que eu tenho faça sentido, mas nesse caso aqui em particular não. Tá? Então seria aqui o caso explícito de uma métrica de vaidade, né? Que vai ficar bonitinho ali de a gente ver, mas que não vai fazer a gente ser líder no Brasil. Tá? E o terceiro resultado-chave aqui seria aumentar a qualidade do produto. Tá? Apesar de, à primeira vista, parecer um ótimo resultado-chave, né? Se eu vou querer ser líder no Brasil, eu preciso melhorar a qualidade do meu produto. Nesse caso aqui está errado porque é uma situação que eu não tenho como mensurar, né? Como que eu vou saber se eu estou aumentando a qualidade do produto? Então, o que resulte aqui, provavelmente, que a gente deveria usar seria o Net Promoter Score, né? Onde é uma pesquisa que eu faço de satisfação com os clientes, tá? Então, que teria um resultado que a gente poderia mensurar. Então, o erro aqui está justamente nisso, né? Da forma como eu escrevi isso, né? Eu não tenho como mensurar. Bom, agora vamos ver alguns erros comuns, né? Que a gente costuma cometer quando começa a trabalhar com a metodologia. A primeira desses erros que eu quero comentar é a seguinte, tá? É ter OKRs demais para o trimestre. Então, quando a gente começa a trabalhar com OKR, uma das dificuldades que a gente tem é justamente definir as prioridades, né? E o foco.
Porque quando a gente não utiliza a metodologia, a gente acaba meio que perdendo o foco facilmente, né? As coisas vão aparecendo e a gente vai indo atrás. E aqui com o OKR não, com o OKR você define o objetivo que vai ser tua prioridade, né? Os objetivos que serão a prioridade, e é isso que você vai buscar, o foco vai ser nisso, você simplesmente vai ignorar o que não está dentro desse escopo dos objetivos, tá? E um dos erros mais comuns quando a gente começa a trabalhar e define muitos objetivos, né, é justamente por isso, a gente não tem ainda essa cultura, né, de foco, né, de prioridade, então a gente acaba definindo muitas coisas como se fosse uma situação normal e acaba prejudicando a metodologia, tá? Então aqui a ideia é não perder o foco, tá? E como que a gente vai fazer para não perder o foco? Tá? Então, quais são as melhores práticas? É a gente definir de 1 a 3 objetivos por equipe no trimestre, tá? E de 2 a 5 key results por objetivo. Então, aqui a questão é a seguinte, tá? É uma melhor prática, esses números aqui. Tá? Se você conseguir priorizar apenas um objetivo, ótimo, você vai ter um foco total nesse objetivo. Mas se você vê, claro, que você não consegue ser eficiente, né, ser eficaz, no caso, com apenas um objetivo, né, você precisa de mais, na tua estratégia você precisa de mais, então a ideia é que você utilize o mínimo possível, né? Ou seja, o ideal aqui realmente varia ali entre 3, tá, objetivos, 4 ou 5, dependendo da situação também, se você achar que não vai perder o foco. Então, por isso que eu coloquei aqui, entenda o seu contexto, tá? O importante aqui é a gente entender que não existe um número mágico. Tá? Muito embora para os resultados-chave, sim, o ideal é entre 3 e 5, tá? O 1 você não consegue medir, né? O 2 ali, dependendo da situação, quando você tem dificuldades em encontrar um outro resultado-chave, pode ser que você utilize 2, tá? Não é o ideal, tá? O ideal seria de 3 a 5, porque você vai ter, né, vários indicadores para ter mais certeza ainda que você está atingindo o teu objetivo. Tá? E quanto ao número de objetivos, como eu falei, entenda o seu contexto, tá? Não perca o foco, defina o mínimo possível de objetivos, tanto para a tua equipe quanto para a tua empresa. Outro erro comum aqui, tá? É confundir resultados-chave com tarefas, que eu acredito que é um dos erros mais comuns que a gente comete quando começa a utilizar a metodologia. Então é comum que nesses ciclos iniciais, né, a gente crie várias tarefas ali, uma lista de tarefas, e não resultado-chave de fato, tá? Como alguns dos exemplos que a gente viu ali antes. Tá? Então aqui a dica que eu dou né, que a iniciativa não é uma coisa que você faz diretamente. Aliás, o resultado-chave, né, não é uma coisa que você faz diretamente, é o resultado de algo que você fez. Tá? Então, se você pensar dessa forma, você vai começar a entender na hora de criar os resultados-chave ali que não é de fato atividades, né, que você tem ou tarefas que você tem que definir, e sim, né, uma forma de você medir o que vai ser feito, tá? Então, foque sempre onde você quer chegar, né, você e tua equipe quer chegar, e não em como vocês vão fazer para chegar lá, tá? E o como, né, as ações diárias ali, as iniciativas, a equipe ela vai poder trabalhar isso semanalmente ali, vai ter autonomia, né, para buscar essas alternativas, justamente para tentar impactar os resultados chaves que foram definidos, tá? Um dos problemas comuns também que a gente comete, que a gente deixa acontecer, digamos assim, no começo, né, é implantar a metodologia ali, né, fazer a definição dos OKRs e tal, e não acompanhar, né, simplesmente definir e deixar. Quando a gente faz isso, a metodologia ela realmente não vai dar certo, tá? Ela precisa ter uma cadência de acompanhamento ali, pelo menos semanal, das ações e iniciativas, e quinzenal ou mensal, né, dos OKRs em si, porque senão eles vão acabar sendo esquecidos, né, as equipes só vão lembrar deles quando for o final do trimestre, que é a hora de apresentar, né, de fechar os resultados-chave e tal, e não vão sequer conversar sobre eles durante o dia a dia de trabalho. E não é essa a ideia, a gente precisa ter uma cadência, definir essa cadência, tá? E utilizar ela para que a gente consiga acompanhar. Tá? Então, quais são as dicas aqui? Né? Crie uma cadência de acompanhamento semanal,
ou diária, tá? Para as ações e iniciativas, aí vai depender daquilo que tua equipe prefere. E uma cadência de acompanhamento, então, quinzenal ou mensal para os OKRs, tá? Eu acredito que pode ser até mensal. Uma vez por mês ali a equipe olha para os seus resultados-chave, né, e seus objetivos, e para as iniciativas que foram feitas e atualiza e debate se alguma coisa está dando certo ou dando errado ali naquilo que foi definido, tá? E a cadência semanal e diária, né, ou diária ali para as iniciativas, né? Então você fazer pelo menos, tá? Pode ser diário, mas pelo menos semanalmente a equipe se reunir para conversar sobre as iniciativas que estão sendo feitas, ver as ações que foram realizadas, que estão pendentes, que estão com problemas, etc. Definir objetivos que não motivam ninguém. Esse é um erro comum também. Tá? Eu até coloquei aqui, né? Ninguém acorda de manhã e sai inspirado para trabalhar para aumentar a lucratividade dos sócios em 40%. Tá? Então, aqui a gente precisa entender que a gente precisa motivar as pessoas. Então, objetivos que sejam inspiradores, que sejam aspiracionais, que tragam motivação, são objetivos importantes. Tá? Então, dica, os objetivos definidos eles devem inspirar o time a buscar resultados grandiosos, né? E utilize sempre a missão, a visão, os valores e a estratégia da empresa na hora de definir esses objetivos. Tá? Outro problema que a gente costuma deixar acontecer é fazer a definição somente de moonshots, né? As famosas metas stretch goals ou metas esticadas. Tá? Elas são importantes sim, elas fazem parte da metodologia, como a gente já viu, tá? Mas a questão aqui é se a gente só utilizar esse tipo de meta, ou seja, se toda meta, todo resultado-chave que a gente definir lá, ele for uma meta esticada, ou seja, um stretch goal, uma moonshot, né? Um tiro na lua, assim, digamos, você vai acabar tendo alguns problemas, né? O primeiro é que você vai desmotivar um pouco as pessoas, né? Porque se toda meta é uma meta quase impossível de ser atingida, né? Ou muito difícil de ser atingida, a gente vai acabar criando uma cultura de que atingir a meta não é importante, né? Nenhuma meta a gente vai buscar, porque a gente sabe que todas elas são praticamente impossíveis de serem atingidas, tá? Então a dica aqui é utilizar os roof shots, né? Que são aquelas metas um pouco menos, né, audaciosas, né? E que são as metas ali que a gente vai buscar atingir 90%, né? Talvez 80%, que são as metas que são indicadas para a gente utilizar no começo. E com o passar do tempo, né, a gente vai entender qual que é o momento ali de utilizar realmente ali uma moonshot, né, uma stretch goal, uma meta esticada. Tá? No momento que ela for fazer sentido, que a gente vê que a equipe ali precisa se reinventar, precisa melhorar mesmo, precisa se sair da zona de conforto, então a gente vai utilizar, né, uma meta stretch goal. Mas no começo o ideal é a gente utilizar metas um pouco menos, né, audaciosas assim, para poder criar essa cultura com um pouco de tempo. Tá? Outro erro bastante comum é a gente vincular essas metas, principalmente as metas audaciosas, à remuneração. E isso é uma coisa comum quando a gente fala de outros sistemas de meta, tá? Como o BSC, ou, enfim, outros sistemas que a gente já viu também. Tá? É comum. Só que nos OKRs a questão aqui é o seguinte, que quando a gente utiliza um programa de recompensa assim, diretamente vinculado às nossas metas, o que está acontecendo? Para aquelas equipes que acabam definindo, né, metas mais audaciosas, elas vão se sentir prejudicadas. Porque quando a gente define uma meta audaciosa, obviamente a gente sabe que a gente não vai talvez atingir 100% dessa meta. A gente sabe que é uma meta, a gente justamente está definindo uma coisa difícil para a gente poder aprender, né, poder crescer. E se a gente vincula isso com a remuneração, o que vai acontecer? A gente vai acabar incentivando que as equipes criem metas sempre fáceis, né, de serem atingidas, né, metas medíocres, medianas. E não é isso que a gente busca. Tá? Então aqui a sugestão que eu dou seria utilizar os OKRs como parte, né, de algum sistema de bonificação, né, como um dos inputs ali, né, uma das situações que vão fazer parte da análise, mas não diretamente, tá? Claro, existem algumas situações que você pode resolver tentar, né, por exemplo, para a equipe de vendas e tal,
Não é aqui também uma coisa que eu vou dizer para você, jamais faça isso, né? A questão é que você precisa ter um entendimento de que quando você faz isso, né, você vai estar incentivando alguns comportamentos ali que talvez não seja o que você está realmente buscando. Porém, se você tiver uma gestão de acompanhamento ali, né, a equipe tiver madura o suficiente para entender isso, talvez você consiga sim, né, utilizar os OKRs como uma forma ali de ligar, né, com a remuneração. Mas meu conselho é que você não faça isso, né, que você utilize os OKRs como um dos fatores de análise, tá bom? A questão de quando a gente utiliza a metodologia, né, começa a trazer para a empresa, a gente tem que entender que é uma mudança grande, né, é uma mudança cultural, como a gente já viu, vai impactar diversas coisas e dependendo do tamanho da nossa empresa, a gente pode estar dando um passo maior do que a gente está preparado quando a gente resolve fazer uma implantação imediata em toda a empresa, tá? Minha sugestão aqui, né? Não tente escalar para todos uma ideia que ainda não está pronta, né? Deixe a cultura amadurecer primeiro. Então, a ideia aqui seria fazer um piloto, né? Começar ali com poucas equipes, né? 1, 2 equipes e tal, com os gestores mais sênior, né? Fazer uma análise depois do primeiro ciclo, corrigir e expandindo isso para as outras equipes, tá? Seria um conselho que eu dou. Dependendo do tamanho da tua empresa, né, pode ser que não seja viável, que você tenha uma equipe pequena, né, ou poucas pessoas e que você já queira, seja mais fácil, né, fazer tudo de uma vez, aí tudo bem, tá? Mas cuidado aqui porque dependendo do tamanho da empresa pode trazer diversos problemas, tá? Se a gente for fazer a implantação em toda a empresa de uma vez só. A questão aqui de não adaptar a metodologia, tá? A gente precisa justamente entender algumas situações de que o OKR permite você ser flexível, né? De que ele não é uma ISO ali que é tudo pré-definido. Existem sim situações que você vai ter que adaptar, tá? Então você vai ter que ir aprendendo ali com o ciclo, né? Cada ciclo que fecha, que você vai pegar as lições aprendidas, né? Vai ver o que funcionou ou não e vai ajustando. Isso é normal, a metodologia ela serve para isso, tá? Então é isso que a gente tem que fazer, a cada ciclo buscar um aprendizado e tentar melhorar para o próximo e com o passar do tempo isso vai estar, né, incorporado na cultura e a gente vai estar com os OKRs bem maduros já na cultura da organização e das equipes. Outro erro muito comum é inserir OKRs sem a preparação. Tá? Isso é muito problemático porque, como a gente já viu, o OKR ele é uma mudança cultural, ele traz um impacto grande. E quando a gente faz isso sem se preparar, né, a gente vai estar trazendo muitos problemas. Uma das ideias que eu dou aqui é a seguinte, tá? É ter uma equipe, tá? Ou pelo menos uma pessoa, né, um campeão, que a gente chama, que vai ser a pessoa que vai atuar como multiplicador, né, garantindo o processo, né, garantindo a forma do processo, a disciplina do processo, né, tirando dúvidas, auxiliando as equipes no começo a entender, né, às vezes até fazendo algum workshop de preparação ali para a equipe, tá? Vai ter que ter alguém, porque se você simplesmente inserir os OKRs e deixar isso, como a gente viu antes ali, vai fracassar, tá? Vai ter problemas e você simplesmente a equipe vai abandonar a metodologia. Então aqui é importante ter pelo menos uma pessoa, se não pode ser um time, né, pelo menos uma pessoa que sirva como campeão da metodologia ali na empresa, que vá ajudar com o processo, com a disciplina, né, com as dúvidas e tal. E também preparando as equipes. Tá? Esses são alguns dos erros assim, mais comuns que eu mesmo já fiz quando comecei a trabalhar e que eu vejo muitos líderes cometerem, né, ao começar a utilizar a metodologia OKR. Espero que você tenha gostado assim, das dicas que eu trouxe, né, e que você preste bastante atenção nesses erros que a gente viu na hora que estiver utilizando os OKRs com a sua equipe de trabalho, tá legal? Um grande abraço e até a próxima aula.